Muito bem, essa questão 12, eu devo ter resolvido ela em sala de aula com vocês, mas vou deixar a resolução aqui feita caso em alguma turma não tenha dado tempo. Porque isso é uma obra-prima. Um sólido flutua parcialmente mergulhado em água. O mesmo sólido é posto a flutuar em álcool. O empuxo exercido pelo álcool é. Tu faz uma análise rápida, uma análise parcial, o que tu pensa? Ah, eu sei de cor, tem que saber de cor até, que a densidade da água, a massa específica da água é maior que a massa específica do álcool. A água é mais densa que o álcool. Então, tu bota um sólido em água, tu bota o mesmo sólido em álcool, como a água é mais densa, a água vai produzir mais empuxo. Isso é uma análise parcial, errada. Por quê? O empuxo depende da densidade do líquido, do volume imerso e da gravidade. Olha aquilo que a gente sempre faz, né? Cancela o que não interessa. A gravidade é igual para todo mundo? Sim, tá fora. O Mi do líquido é igual? Não, o Mi do líquido é diferente. E o volume imerso é o mesmo? Aí que é o X dessa questão. Claro que não. Tu bota um corpo a flutuar em água e o mesmo corpo a flutuar em álcool, os volumes imersos vão ser diferentes. Aliás, o volume imerso vai compensar a diferença das densidades. Olha o que vai acontecer, tá? Tu tem um recipiente com água, H2O. Tu coloca um corpo nesse recipiente, esse corpo vai ficar parcialmente mergulhado. O exercício disse, vai ficar assim. Estou inventando aqui, né? Uma parte dentro, uma parte fora. Se o corpo está flutuando, o que a gente sabe? Que o empuxo produzido pela água é igual ao peso do corpo. Aí olha a análise que tu tem que fazer. Tu pega um recipiente, coloca álcool, que é menos denso. Tu coloca o mesmo corpo no álcool e o mesmo corpo fica flutuando em álcool. Só que para ele flutuar em álcool, o volume imerso vai ser maior, ele vai ficar mais para dentro, ele vai aumentar o volume imerso. O que acontece aqui? Se ele está flutuando no álcool, o empuxo do álcool é igual ao peso. E aí, olha o que tu tem que pensar. Se esse peso é igual a esse peso, o empuxo da água é igual ao empuxo do álcool. O empuxo é o mesmo. Por que esse empuxo é o mesmo? Eu vou repetir. Porque o Mi do líquido é diferente, os volumes imersos também vão ser diferentes. O que o álcool tem aqui, né? O Mi da água é maior que o Mi do álcool. Então, o volume imerso em água, esse volume aqui, vai ser menor que o volume imerso em álcool. Afinal de contas, aonde que a gente entra mais para flutuar? Nos líquidos mais ou nos líquidos menos densos? A gente entra mais no menos denso. Por que quando tu vai lá para o Mar Morto é muito fácil flutuar? Tu flutua sem quase nem entrar no mar. Porque o Mar Morto é muito denso. Então o volume imerso fica pequeno. O truque para resolver essa questão é: o sólido flutua em água e o mesmo sólido flutua em álcool. Como é o mesmo sólido, os pesos e os empuxos são iguais. Desculpe, os pesos são iguais, os empuxos são iguais, os volumes imersos diferentes, as áreas diferentes. Questão bem complexa, tá? Então a resposta é a letra C, igual ao empuxo exercido pela água. Bem bacana. Aproveitando aqui a carona, vamos realizar a 13, que é uma questão também de pega-ratão. Questão 13. Só afirmações. A força de empuxo sobre um copo de vidro totalmente submerso na água e cheio de água é igual à soma das forças de empuxo que sofreriam os copos desse copo se ele se quebrasse dentro da água. Verdade. Por que a 1 é verdade? Tu não tem mudança de volume imerso. Se tu somar todos os caquinhos, o volume imerso dos cacos e o volume imerso do copo vai ser o mesmo. Então vai ter o mesmo empuxo. O problema desse exercício é a 2. A força de empuxo que sofre uma canoa de alumínio que flutua sobre a água é maior que a força de empuxo que sofreria a canoa totalmente submersa na água e cheia de água. O que tu poderia pensar nesse exercício? Ah, não. Quando a canoa flutua sobre a água, ela tem menos volume imerso do que quando ela afunda. Quando ela afunda, o volume imerso aumenta. Então aumenta o empuxo. Não, porque para a canoa afundar, ela se enche de água e aí ela expulsa o ar que está dentro dela. O que tu tem que pensar? Um barco, uma canoa, vou fazer um desenho bem tosco aqui, ó. Eles são cheios de ar. Imagina um barquinho ali, né? Tá tudo cheio de ar. Então, esse barquinho está flutuando num determinado líquido. Uma parte do barquinho está dentro, uma parte do barquinho está fora. Imagina o barquinho flutuando aqui num tanque. Quer dizer, o que acontece?
que é o volume imerso do barquinho? Ah, o volume imerso do barquinho é essa parte aqui que está abaixo da linha d'água. Então tudo isso aqui é o volume imerso do barquinho. Sim, mas isso aqui está cheio de ar. Isso aqui vira um objeto tridimensional. Quando o barquinho começa a afundar e a água entra, quando a água entra no barquinho, ele expulsa todo esse ar aqui e o barquinho fica cheio de água. O que acontece? O volume imerso diminui. Porque quando o barquinho estiver cheio d'água, o volume imerso vai ser somente o volume das paredes do barco, e não do ar que está dentro do barco. Né? Tu pega um cubo. Né? Você pega um cubo. Esse cubo é oco. Né? Aí tu calcula o volume desse cubo aqui, fazendo o que? Aresta ao cubo. Né? Tem essa aresta aqui, essa aresta aqui, essa aresta aqui. O cubo é oco. Imagina um cubo feito de metal. Tá? As paredes de metal bem fininhas. 99% desse cubo é feito de quê? De ar. Então, esse volume aqui, ó, o volume de um cubo é a aresta ao cubo. Esse volume aqui, 90% é o volume do ar que está dentro do cubo. Se tu fizer um buraco e encher esse cubo de água, né, e tu considerar somente o volume das paredes do cubo, vai ser muito menor do que esse cálculo aqui. Porque nesse cálculo aqui tu está calculando o ar que está dentro do cubo. Então é uma questão bem difícil, o número 2 está errada. Quer dizer, a número 2 está certa, né? Depois de toda essa explicação o cara erra ainda, mas é brincadeira, tio. Porque diz que... Isso aí é o cansaço, tá, pessoal? Desculpa, vou apagar aqui a 2. Vou fazer a 2 aqui de novo. 2. A 2 está certa. O que ela diz? Que a força de empuxo sobre uma canoa, quando ela flutua, é maior do que quando ela afunda. Claro que quando ela flutua é maior, por causa do ar. Toda a explicação que eu dei. E a 3 diz... A força de empuxo sobre uma pedra irregular, totalmente submersa na água, mas suspensa por um cordão, é maior que a força de empuxo sobre a mesma, quando livre do cordão. Cara, se a pedra estiver livre do cordão ou com o cordão, muda o que no empuxo? Nada. O empuxo não influencia no cordão, porque o volume imerso e a densidade não vão mudar. Então a número 3 está erradíssima. Resposta letra C, apenas 1 e 2.